Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio Na Real, o podcast do Grupo Hopen. E hoje eu e minha colega Kátia Vasconcelos estamos aqui na companhia de André Souza. O André é o CEO da Futuro S.A., especialista em transformação cultural e RHs de alta performance. Autor de quantos livros já, André? Quatro livros já. Quatro livros. Já vem um quinto aí daqui a pouco. Então, inclusive, um está aqui nas minhas mãos. O último livro do André, Insights. Recomendo a leitura. O André é um super especialista em cultura organizacional, tendência, gestão de pessoas, ligado no que está acontecendo aí com inteligência artificial e tudo o que acontece com o futuro das organizações. Bem-vindo, André Souza. Prazer gigante estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, Vamos André. Conversar só de coisa que a gente gosta de conversar. Então, o papo vai fluir, né? Papo fluido. O papo vai longe, né? Vai longe. André, então assim, antes de começar com as perguntas mais formais, a gente sempre gosta de perguntar para o nosso convidado quem é o André Souza na real. Rapaz, o André Souza é um cara apaixonado pelo que faz. Tem uma sorte e o privilégio de trabalhar com as coisas que eu amo, né? Obviamente foi um processo construído, né? E a gente vai se descobrindo, né? Eu comecei lá no mercado financeiro e com produto de previdência privada. Estamos aqui falando sobre o futuro do trabalho. Então foi um caminho intencional, né? Que resultou da gente estar aqui conversando hoje, todo o trabalho que eu realizo. Pessoalmente, apaixonado pela minha família, marido da Cláudia, pai do João Pedro. Adoro surfar, tocar meu violão, são meus hobbies que eu amo de paixão, que me faz me desconectar e me reenergizar. Acho que é uma definição. Eu gosto muito do meu trabalho, não dá para mais eu diferenciar trabalho, lazer. Acho que a gente, quando empreende, né, eu que saí da vida executiva há 7 anos, né, para fundar a Futuro S.A., acaba sendo uma mistura da sua vida, o seu trabalho, é tudo meio que misturado, né? Então é muito, muito legal. André, agora já tem uma curiosidade minha. Fala. Por que Futuro S.A.? Futuro S.A. porque eu sempre fui, aí realmente é uma coisa minha, desde que eu era muito jovem, meio inquieto em querer estar muito envolvido com tendências. E mesmo quando não era gestão de pessoas, RH, essas coisas todas, quando eu trabalhava no mercado financeiro, buscar o que estava acontecendo de novo nos Estados Unidos, na Europa, tentar transformar isso em produto. Isso naturalmente era uma curiosidade natural. Quando veio poder de rede social, a gente teve muito mais acesso a conhecimento ali por volta ali dos anos 2009, 2010, smartphone, vídeos e tal. Uhum. Foi um processo natural. Eu comecei a escrever muito sobre isso. E a Futuro S.A., antes de ser uma empresa, era um blog. E o Futuro S.A. era um blog falando de tendências. E que, quando eu vi, virou meio que um movimento. Daqui a pouco tinha um monte de gente acompanhando esse blog e assinando a newsletter. Eu falei, opa, tem coisa aí, né? Tô fazendo alguma coisa diferente aqui, porque eu contava muito case do que eu vinha fazendo como executivo de RH. E as pessoas começavam a me dar feedback de coisas diferentes, né? Então, associou um pouco essa questão das tendências com muita metodologia diferente que eu aplicava nas empresas, coisas que às vezes a gente até criava, criação própria, que hoje é fruto aí de metodologia da Futuro S.A., e que foi um processo natural. E aí o nome me veio engraçado, né? Veio naqueles momentos do ócio criativo. Eu estava nos Estados Unidos. Não, eu estava nos Estados Unidos, tinha acabado de chegar de viagem e estava no hotel. E eu queria um nome pro blog. Eu ia chegar, era um domingo, eu tava lá vendo televisão. Eu falei, futuro do trabalho, Futuro S.A. Eu falei, entro lá para ver se tem um registro, né, na internet, não tinha. Eu falei, opa, esse é o nome. A hora é agora, né? A hora é agora. E foi essa a origem da Futuro S.A. André, e que futuro que é esse? Olha, qualquer pessoa que falar para vocês que o futuro vai ser assim, vocês já desconfiem. Porque sai correndo. Sai correndo porque não... Cuidado, tenha cuidado, porque realmente assim, a gente não tem como adivinhar o futuro. O que a gente realmente investiga na Futuro S.A. são os sinais de transformação. Então esses sinais, eles às vezes são sinais fracos, que nem todo mundo está percebendo. E tem os sinais mais fortes, né, que vêm crescendo ao longo do tempo e ficam mais presentes.
cada empresa vai tendo ali a sua velocidade de absorção dessas tendências. Tem algumas que já são naturalmente abertas a testar, fazer coisas novas, já tem esse espírito empreendedor, né, de conectar a coisa nova aos seus produtos, e outras empresas são mais seguidoras, esperam aqueles lá testarem e depois vão buscando ali as melhores práticas. O que a gente percebe, assim, tentando responder a tua pergunta em relação ao futuro do trabalho em si? A gente percebe impactos, obviamente, na carreira, e um deles, assim, a gente vai falar de vários aqui, mas eu queria já destacar um de cara, que é um elemento que as empresas ainda hoje, elas ainda têm uma filosofia de achar que elas disputam talentos profissionais, eles disputam com outras empresas. E, na verdade, né, a gente vê cada vez mais que a disputa não é mais só entre empresas por talento, mas a disputa é por formatos de trabalho. Então, a gente vê hoje as pessoas conseguindo gerar renda, gerar significado e propósito no seu trabalho, não só na atividade tradicional no mundo corporativo, né, mas principalmente em atividades que talvez, se a gente falasse há 10 anos que alguém, o que você faz? Não, eu sou youtuber. Eu tenho parcerias, tenho o AdSense aqui que me dá a receita, ou eu sou um empreendedor, tem muita gente sendo empreendedor solo, etc. Enfim, tem uma série de gamas aí que as empresas talvez ainda não perceberam que a forma de contratar, manter talentos, ela está mudando de forma muito rápida, muito rápida. Então, só para destacar aí uma das tendências aí que a gente certamente vai conversar de outras aqui. Uhum. André, e falando agora de liderança, né, que é uma das tuas expertises aí, qual o papel do líder hoje no mundo que se vive, né, nesse momento aí? A gente, hoje, o que eu poderia dizer para vocês, né? Eu tenho a sorte e a felicidade de trabalhar com dezenas de empresas de diferentes segmentos, de diferentes tamanhos, familiares, não familiares, listadas em bolsa. O que eu percebo que são as organizações de alta performance é aquela que realmente consegue desenvolver líderes que, número 1, conseguem aliar foco em resultado e foco em pessoas de forma muito efetiva, de forma equilibrada. E 2, eles conseguem entender que a função deles no dia a dia não é participar de reuniões, não é ficar preso no operacional. A principal missão desse líder no dia a dia é ele inspirar, atrair e engajar pessoas. Esse é o papel dele. Esse é o contrato que ele faz numa organização de alta performance, se ele quer ser um líder de um time de alta performance. E o que a gente observa é que nem todo líder ele consegue ter essa consciência em primeiro lugar, e às vezes nem a organização dá a ele o espaço para ele, condições para ele fazer isso. A gente tem consciência, né, disso, né? Porque a maior parte das empresas, sejam elas brasileiras ou multinacionais, elas são muito orientadas ao curto prazo. E isso gera uma pressão por resultados grande, que gera ali naquele líder, ele acaba achando que o trabalho dele é apenas focar nas atividades fins da empresa. A entrega, né? A entrega, etc. E ele não percebe que, na verdade, a função dele mudou totalmente. Agora ele tem que fazer essa entrega através de outros, né? Ou não só de outros colaboradores individuais, mas muitas vezes ensinar outros líderes a atuar dessa forma também, quando ele já está num nível bem mais sênior. Né? Mas, assim, você trabalha apoiando as organizações para esse processo de transformação, inclusive dos modelos de liderança, né? Sim. E a gente aqui tem um podcast que é Na Real, e a pergunta que está na minha cabeça é assim, André, mas na real, qual é o tamanho dessa dor que a gente tem vivenciado nas organizações? A dor é gigantesca. Na medida em que esse modelo tradicional, ele é tão arraigado. A dor é gigantesca. Por que ela é gigantesca e ela tem uma percepção de difícil solução? Porque
a maior parte, né, dos líderes mais sêniores nas organizações, eles têm um histórico, né? Eles estão lá hoje porque nos últimos 20 anos eles foram construindo suas carreiras, né, para estar nas suas posições. E eles, no início de suas carreiras, pegaram uma geração de líderes que construíram um jeito de liderar que eles ainda são herdeiros desse modelo. E muitos deles não sabem como fazer diferente. E por que há essa crise, né, de questionamento da liderança? Porque a gente vê chegando esses novos comportamentos, não só da sociedade, impulsionada aí pelas gerações, pelas redes sociais, por novas formas de gerar valor, que começa a questionar o valor da liderança no modelo tradicional. E a dor é gigantesca. Por quê? Porque há um percentual gigantesco, né, na ponta de líderes mais sêniores que não foram preparados para atuar dessa forma, ao mesmo tempo que em organizações tipo startups ou organizações de rápido crescimento, acaba tendo a mesma dor, mas por um outro problema. Como eles crescem muito rápido, não deu tempo para eles construírem o repertório de um líder que, ao invés de apenas dar as respostas, faz boas perguntas. Ao invés de apenas direcionar, ele dá contexto e significado. Ao invés de apenas racionalizar e ser pragmático, ele consegue compor ali um lado humano e empático que hoje muitas pessoas valorizam, né? Tem aspectos de saúde mental, etc. Então, assim, a gente vive esse mesmo paradigma independente da geração. Do líder, se é um líder jovem ou se é um líder sênior. Um por um motivo e outro por outros motivos. E por isso que era um desafio. E um outro fator importante, só para a gente complementar. Não existe uma formação, quando as pessoas saem da faculdade, as pessoas não são ensinadas, né? O que é gerir pessoas bem. Mesmo nos cursos das áreas de humanas. Mesmo nos cursos da área de humanas, por mais contraditório que isso possa parecer. Mas isso vale para curso de administração, qualquer outro curso. Eu acho que qualquer curso de formação deveria ter ali elementos como empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de negócios, independente se você vai estudar arquitetura, engenharia, em algum momento vai bater algo em você que você vai querer trabalhar numa empresa, você vai liderar alguém. Então, assim, isso não faz parte do repertório tradicional dos gestores. Óbvio que pela dor, muitos deles acabam se movimentando para gerarem mais impacto, mais valor, mas não é algo natural. Por isso que a gente vê essa dor tão gigantesca. André, e você que fala bastante sobre tecnologia, né, inovação, enfim, em inteligência artificial, o que você vê, o que está acontecendo aí nas organizações, como é que a liderança está absorvendo as mudanças todas no mercado? Em primeiro lugar, assim, todas as organizações elas ainda estão descobrindo como vão utilizar isso na prática. Porque se fala muito ali, se você for ali no painel aqui do Conar e tudo mais, vai todo mundo falar. É o assunto, né? É o assunto, vai falar. Mas se você espremer, não tem casos totalmente concretos, assim, de utilização. Eu vi recentemente alguém falando assim, as empresas estão procurando especialistas em IA, né? Abrem vagas, e aí diz assim, se aparecer muita gente, desconfia. Porque... Não é possível, né? Então, assim, as empresas estão tateando ainda como isso vai acontecer. Agora, conectando com os sinais fracos e sinais médios de transformação, o que a gente já percebe? Isso são movimentos intuitivos, são movimentos que a gente percebe de comportamento nas empresas. Isso vale para minha própria empresa. O que a gente, quando contrata, né, um profissional mais júnior, né, um estagiário ou um analista júnior, normalmente quais tipos de atividades, né, essas pessoas acabam fazendo no início? Né? Elas estão aprendendo, então acaba fazendo uma atividade mais básica, né? Vai fazer uma apresentação, vai formatar algo ali no Excel, vai fazer ali um cálculo, alguma coisa, vai fazer, enfim, atividades mais básicas. Só que o problema é que essas atividades mais básicas, elas já estão sendo muito bem performadas pela inteligência artificial. Então, nós três
hoje nós podemos falar, né, que nós não somos especialistas em IA, mas a gente é especialista talvez em apertar um botão que vai criar uma apresentação lá pra gente. Ou uma imagem linda e maravilhosa criada pela IA, e até um vídeo. Nós somos capazes até de criar um vídeo em poucos segundos. Ou seja, o que eu quero trazer com isso? Existe uma ameaça que a IA gera de forma imediata para cargos de entrada. Certo? Isso aí é fato. Isso vale para mim. Eu já questionei. Falei assim, a gente precisa de alguém aqui para fazer uma analista de marketing, para fazer ali a parte básica. Não, mas isso aí não dá para fazer por inteligência artificial. Deixa que eu me viro, né? Não, nem agência. Pela IA. Você... Não, com agentes. Com a gente, exato, com a gente e tal. Então, assim, isso vai gerar duas coisas, né? Ou essas pessoas vão ter menos empregos, né? Ou as empresas vão precisar já seniorizar esses profissionais para eles poderem entrar na empresa. Então, o que a gente vai observar, talvez, no curto prazo, são muitas empresas que têm uma demanda de contratar esses jovens profissionais, eles terem que ter uma espécie de universidade corporativa por fora. Quase que como você tivesse que preparar algumas pessoas antes dessa pessoa já meio que vir um pouco mais preparada para os desafios de alguma posição, como se fosse um analista pleno ou sênior. Porque para analista júnior já não precisa. Ou o que é ser um analista júnior muda radicalmente o que é ser um analista júnior. Então esse é um primeiro efeito assim mais prático do que já está acontecendo nas empresas hoje. E certamente quem está ouvindo a gente já pensou, quem é gestor e está ouvindo a gente já pensou exatamente o que a gente está conversando aqui. Mas isso não é muito falado, né? Por exemplo, né? Tecnologia alterando carreiras, né? Caminhos de carreira. Caminhos de carreira, caminhos de desenvolvimento. Eu vi uma matéria que saiu no jornal, no Estadão, recentemente, falando sobre isso. Os estudantes universitários americanos que fazem universidade de tecnologia, o maior problema agora é que eles estão, quando termina o curso, eles são colocados no mercado e o mercado não está absorvendo. Não está absorvendo. Tem um gráfico que ontem eu apresentei até num cliente, que falando um pouquinho disso, das Big Techs e das startups nos Estados Unidos. Né? Uma queda de 15% a 18% de contratações de profissionais com até 2 anos de experiência. E um aumento de contratações de profissionais com mais de 3, 5, 10 anos de experiência. Ou seja, as empresas já perceberam, quando a gente vê esse movimento acontecendo nas empresas de tecnologia, significa que isso vai certamente acontecer nas outras empresas, né? Obviamente, em maior ou menor escala em outras empresas, mas está acontecendo esse movimento, sim. André, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aí de IA e são avanços tecnológicos, sim, né? E eu li recentemente algo que dizia assim, que pela primeira vez a gente estava diante de um avanço tecnológico que ele não era excludente no sentido, e aí eu vou juntar tecnologia e idade, tá? Excludente das pessoas com idades mais avançadas, porque a gente estava diante de uma tecnologia que pela primeira vez estava exigindo repertório e que isso poderia inclusive sacrificar os mais jovens. E aí agora, a gente há pouco estava falando de carreiras, né? E não só de vidas. Como um estudioso aí de sinais já de tão longa data, como é que você vê isso? Eu vejo, faz muito sentido. Eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar na minha carreira como executivo em outros países, né, nos Estados Unidos ou na Europa e tudo mais, e é absolutamente comum você ver cabelos brancos atuando inclusive como analistas. Analista pleno, analista sênior, zero problema. E a gente não percebe isso aqui no Brasil, e esse problema que a gente falou no início da nossa conversa, dessa competição por talentos com outros modelos de trabalho, eu acredito que vai provocar uma mudança nas empresas de buscar profissionais mais sêniores, mesmo para posições que não sejam de liderança, que normalmente era algo que era altamente associado na nossa cultura. E tem um outro sinal que mostra que isso realmente tende a acontecer.
que é o envelhecimento da população brasileira. A gente acha que o nosso índice de fertilidade hoje, ele é igual ou menor do que era na década de 70, no início da década de 70, então a gente parou, né, de ter filhos, né, e obviamente a sociedade vai envelhecendo. Por outro lado, quem vai envelhecendo vai vivendo cada vez mais e melhor. Então essa conta do trabalho que acaba, entre aspas, aos 40 anos, né, o mundo corporativo se fecha aos 40, 45, 50, ele vai ser desafiado pela realidade e pela necessidade de você ter que contar com talentos. Agora, as empresas vão querer que as pessoas venham também preparadas. Então, você que está nos assistindo, que tem seus 30, 40, 50 anos, mantenha-se atualizado. Porque a necessidade vai surgir, mas ela vai surgir para quem estiver preparado. Para quem estiver preparado, em especial as melhores oportunidades. Então, eu acredito sim que a tendência é a gente talvez demore um pouquinho, né? Uma empresa ou outra vai começar a liderar esse processo, como a gente já percebe que existe, mas é uma tendência clara de mudança num paradigma da forma de encarar carreira, até a forma como a gente observou o que é carreira de sucesso no passado, que era entrei na empresa, estagiário, analista, saí de analista, fui para uma outra empresa, fui para coordenador, gerente, diretor, vice-presidente. Essa linha concreta da gente olhar no currículo, o que é um currículo bom, isso vai passar a não ser um critério, porque na verdade o que vai acontecer cada vez mais é as pessoas terem múltiplas experiências em diferentes formatos de trabalho, por conta do que está acontecendo. A pessoa pode entrar numa empresa e ela ser altamente criativa, inovadora, ela não se conectar com aquela empresa e de repente abrir ali uma pequena produção de algo, ou vai fazer abrir uma agência de marketing, ou vai ser uma pequena consultoria, ou vai mentorar pessoas, vai ser coach, vai estudar fora e depois vai voltar e depois vai empreender e depois volta para a empresa e depois sai. Eu acredito muito que as conversas vão girar muito em torno de impacto, projeto e resultados que a pessoa gerou ao longo do tempo e menos em títulos e cargos. Tempos, né? O André, aí você fala, pô, André, você tá viajando, isso aí tá muito distante da realidade. Eu concordo com vocês, mas a gente está falando aqui de tendências. Eu estou falando de algo que a gente já percebe acontecendo em algumas empresas e que, obviamente, isso vai se espalhando como cultura até o momento que alguém começar a falar e trouxer elementos práticos e concretos dos resultados que isso vai gerando. E aí vem o pessoal das melhores práticas e começa a absorver isso. Quando eu discuto com os meus alunos carreira, eu costumo brincar dizendo para eles assim, eu faço parte de uma geração que a frase era o que você vai ser quando crescer, né? E essa frase muda agora, de que mundo você quer participar, né? E a pergunta ela é muito diferente. E ela te possibilita, né, caminhos completamente diferentes. E aí de que mundo você vai participar tem multiplicidade de papéis, né? Ou até vou ampliar a tua pergunta. Quais mundos você quer construir? Verdade, nem participar, você quer construir, porque tem muito esse efeito do protagonismo nas pessoas, ou deixar sua marca. Aonde eu quero estar inserido, né? Onde que o meu nome vai estar, né? Onde eu vou gerar mais impacto. Mas, e André, e também se escuta muito, né, agora falando de jovens versus maioridades, esse assunto também que falam que o jovem de hoje também não tem essa necessidade de cargos de liderança como nós tínhamos na nossa juventude, né? O nosso sonho era galgar espaços e a liderança fazia parte desse futuro desejado, né? E hoje se fala de que o jovem não está mais interessado nesse papel de liderança. Você concorda com isso? Eu não concordo totalmente. Eu acho que uma parte das pessoas não querem, dos jovens não querem, mas uma outra parte vejo querendo liderar. Não vejo isso de uma forma tão estabelecida. E não vejo como a maioria dos jovens não querendo liderar. Eu vejo, sim, a maioria dos jovens querendo gerar impacto e resultados na sua atuação. Não é o cargo pelo cargo. Eu quero ter o cargo, mas eu quero gerar impacto.
Se eu não estou gerando impacto, eu vou procurar um outro lugar para gerar impacto, mesmo que eu fique aqui só 6 meses. Eu vou para outra empresa que vai me dar mais liberdade. Então, eu não enxergo muito assim isso. O que eu enxergo a gente tem lá a gente lança, né, todo ano um relatório de tendências, né? Mega tendências. A gente saiu o último em 2025, então em 2024 e tal. Num desses relatórios, a gente fala da geração flow. O que é a geração flow? A gente é habituado em falar em gerações de que forma? De forma as idades, né? X, Y, Z, alfa, beta, essas são as divisões cronológicas, né? A gente tem uma abordagem um pouquinho diferente. A gente observa que pós-pandemia a gente observou uma série de comportamentos que, independente da idade, eles começaram a ser frequentes, independente se você tem 15, 25, 45 ou 65 anos. Estou falando do aspecto profissional, no mundo corporativo, né? E por que geração Flow? Flow é uma sigla que a gente estabeleceu que combina 4 comportamentos que cruzam essas diferentes faixas etárias. Então o F seria o quê? O F de freedom. Freedom, liberdade, autonomia, necessidade de botar o seu impacto no mundo. O L de learning, né? A sua necessidade de aprender, que você aprendeu lá na pandemia, que todo mundo fez seu hobby, todo mundo foi para o YouTube, foi para os seus podcasts, aprende até hoje nas redes sociais, mesmo que seja ali um micro insight, mas está ali aprendendo, consumindo conteúdo. Então ele quer que o ambiente de trabalho seja um ambiente que ele sinta que está se desenvolvendo. Então, FLO. O de officeless ou de on purpose, né? A pessoa quer menos, não precisa. As pessoas perceberam que não precisa estar tanto tempo no escritório de forma desnecessária, né? Então há muito questionamento e a gente sabe que há um retorno massivo para o presencial de várias empresas, mas essa necessidade está lá incubada. A primeira empresa que ofereceu o mesmo salário com menos tempo no escritório certamente vai levar esse colaborador. E o W de well-being, bem-estar, saúde mental, equilíbrio, saúde e trabalho. Isso é cross. Pode estar mais intenso em uma faixa etária ou outra, por estar mais presente nisso, mas é algo que cruza diferentes gerações, né? Da forma como a gente vê hoje, né? Uhum. E que muda a forma de trabalhar. Muda a forma de trabalhar, de liderar. Exatamente. E de atrair, de manter talentos. Então, a tua filosofia de remuneração e benefícios, ela precisa considerar essas necessidades, mudanças. Muda o praticar, né? Muda o praticar. Muda o praticar. Muda o seu jeito, né, de gerir, né, uma empresa e pessoas. E aí, André, voltando lá para as dores das organizações, né, para o quão necessários são as lideranças, no que você tem feito, no que você tem praticado junto às organizações, o que você tem visto assim como, sabe, o primeiro passo, o passo mais curtinho para essa transformação? Uma mudança nesse porte, né, a gente não pode trabalhar com uma única estratégia e de forma pontual. A primeira coisa que tem que estar bem clara para a organização, e em especial para o time executivo, a gente fala aí do presidente, do comitê executivo, da diretoria, é uma consciência do seguinte: eles têm uma estratégia de negócio clara, né? Queremos atingir XYZ de faturamento, queremos entrar em determinados mercados. Isso é natural de um comitê executivo, ele faz isso com fluidez. Mas eles fazem com pouquíssima fluidez o seguinte pensamento: quais os comportamentos e atitudes que a gente precisa como organização para que esse plano estratégico ele se transforme efetivamente em realidade. Então essas conversas, elas não acontecem na mesma intensidade e nem de forma tão estruturada quanto acontece a parte da conversa dos negócios. Então, isso também não é ensinado na faculdade e pouquíssimas empresas realizam isso. Então, assim, o que a gente tem feito na Futura SA ajudando as empresas é ensiná-los a fazer esse cross
Porque quando faz esse cross, a gente ganha de imediato o buy-in desse time executivo que começa a entender que se não fizer daquela forma, nós não conseguimos atingir o resultado que a gente está planejando. Então eles conseguem entender qual é o papel deles nessa jornada. Eles vão precisar ser exemplo de comportamento. Eles vão precisar modelar no seu dia a dia alguns rituais, símbolos, atividades que vão escalar essa cultura. Eles vão precisar comunicar melhor aquilo que eles querem, o que eles consideram alta performance dentro daquela organização. Porque se de repente você vai entrar numa empresa ali, você vai perguntar o que é um talento aqui na empresa, cada um vai ter uma definição. E talento para a Amazon é uma coisa, talento para a Apple é outra, e talento para a Netflix é outra, completamente diferente. Então eu diria para vocês que a maior parte das intervenções nessa área, na maior parte das empresas, ela é direcionada a você fazer diretamente um treinamento para liderança. E esse é o pior caminho que uma empresa pode fazer, porque ela tende a jogar um caminhão de dinheiro fora, porque essas pessoas vão ser muito bem treinadas, mas a realidade do dia a dia, do que está sendo cobrada delas, não tem nada a ver com o que está sendo treinado. Então, inicialmente, essas pessoas vão começar a praticar alguns desses comportamentos, mas de cima para baixo tem uma diferença do que está sendo exigido, do que está sendo praticado contra aquilo que as pessoas acham que querem. E eles vão abandonando aqueles conhecimentos, aqueles comportamentos, à medida que eles percebem que no andar de cima, o que está sendo valorizado, reconhecido e praticado não bate. São coisas totalmente diferentes. A gente está falando sobre cultura, então, né? Assim, cultura. Tipo, cara, se a cultura não está batendo com o teu treinamento, tipo, para, porque alguma coisa está errada, né? O treinamento, ele é um dos instrumentos para eu escalar e desenvolver uma cultura, né? E as pessoas colocam aquilo ali como se fosse uma fórmula mágica. É a história da cebola, né, Jadson? Não adianta ter uma casca da cebola lindinha não, se tá tudo estragado. O núcleo da cebola... Tudo começa de novo, né? Mas da tua fala, a gente já está se encaminhando aqui pro final, André, mas assim, em toda a tua fala, eu vejo muito mais a gente falando sobre jornada do que sobre chegada, né? Então, assim, mais do que nunca, a jornada é muito mais importante do que a chegada, né? Os dois são importantes. A chegada... obviamente, a chegada é importante. Que vão te cobrar, né? Não, e não só te cobrar. A chegada é importante para dar um sentido para a organização do porquê que você está fazendo determinadas escolhas. Uhum. Então a chegada é tipo, gente, por que isso é importante? Por que nós estamos escolhendo esse caminho? Porque o nosso negócio vai ser assim, vai ser assado, e os comportamentos e atitudes que a gente entende que vão suportar e vão acelerar a execução para a gente chegar onde a gente precisa chegar são esses. As pessoas, quando começam a perceber que as coisas estão integradas, facilita a gente definir qual é a jornada, então, para chegar lá. Quais são as estratégias que a gente precisa ter, que não é só treinamento, é remuneração e benefícios, é a forma de recrutar. É o propósito. É o propósito, etc. Toda a jornada de pessoas e outros elementos, né, que talvez num outro podcast a gente venha falar, que são importantes nesse processo. Muito bem. Considerações finais, agora eu vou te provocar. A gente abriu mostrando o teu último livro aqui, Insights. Para quem está nos assistindo, por que você recomenda a leitura desse livro aqui? Olha, esse livro aí, ele tem uma característica bem interessante. A gente está no mundo, né, que a gente consome conteúdos micro insights, né? Micro insights. Eu diria para vocês que ele é um micro insights em forma de papel, em forma estruturada por capítulos. Então você tem micro insights rápidos de 1 página, 2 páginas sobre liderança, cultura, gestão de pessoas, inovação, tendências, estratégia, compilado ali de uma forma fácil, estratégica, prática de ver e aprender. Livro de cabeceira, então, André. Olha, muita gente tem falado isso. Boa! Bom, André, obrigado pela tua presença aqui com a gente no nosso podcast. Kátia Vasconcelos, obrigado pela companhia também. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, André. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Sucesso para todos nós. Amém. E para você também. Se quiser continuar acompanhando a Futura SA nas redes sociais, seguir no Instagram, Futura_SA.
E no LinkedIn você busca o André Souza Futuro, que você vai achar em algum momento lá, se conecta e a gente continua essa conversa. Isso aí, pessoal. Para quem nos acompanhou, muito obrigado. Dá o teu like, ativa o sininho e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado.